Olá, olá, boa tarde. Vamos dar continuidade aqui ao assunto, né, da formatação ABNT, que é um outro assunto importante aí dentro da nossa área aqui de informática, né, de aplicativos. E dentro dessa parte de ABNT, nós já vimos a questão de formatação básica, de estrutura de documentos, de citações, né? Até mesmo a questão aí das referências, como que eu analiso a ideia das referências, como é que eu monto alguns tipos de referência diferentes. Aí, tendo como modelo, né, o nosso manual de TCC, de trabalhos acadêmicos, tá bom? E hoje nós temos que ver aí a questão da nossa numeração de páginas. Como é que eu monto uma numeração de páginas de forma profissional, de forma inteligente aí, né, sem usar o que nós costumamos dizer aí, gambiarras, né, algumas gambiarras aí costumeiras nossas durante o uso do Word, tá? Então, vamos ali trabalhar essa questão de numeração, né, obedecendo à Associação Brasileira de Normas Técnicas, né, a ABNT. E a ABNT, na numeração de páginas, ela tem uma lógica. Então, antes da gente fazer o teste de como é que monta essa numeração dentro do Word de forma profissional, é importante entender a lógica aí dessa numeração, tá? Então, nós temos aí a estrutura dos itens que estão dentro aí do nosso trabalho, né? Esse início aqui, né, da capa até o sumário, a parte pré-textual, antes aí do texto, né, do desenvolvimento do trabalho propriamente dito, e essa parte pré-textual é formada pela capa, folha de rostos, dedicatória, agradecimentos, epígrafe. Reparem aí que dedicatória, agradecimentos e epígrafe são opcionais, né? O resumo, o abstract, o sumário. E iniciando aí a parte já textual do trabalho, inicia-se ali na introdução, tá? Então, se nós formos pensar aqui nessa estrutura, né, como sendo cada um deles uma página, nós temos aqui 9 páginas. A primeira da capa, a segunda da folha de rosto, a terceira dedicatória, a quarta agradecimentos, a quinta da epígrafe, a sexta do resumo, a sétima é do abstract, que é o resumo em inglês, o 8 é o sumário e o 9 é a introdução. Porém, quando a gente pensa nessa formatação ABNT, a ABNT diz que a capa ela não pode ser contada, né? Então, quando a gente vem aqui para o lado para a contagem das páginas, a capa ela é como se fosse zero, tá bom? A capa é como se fosse zero. E aí a contagem inicia realmente a partir da folha de rosto. Então, a folha de rosto é como se fosse a primeira página, a dedicatória a segunda página, agradecimento a terceira, a epígrafe a quarta página, o resumo a quinta página, o abstract a sexta página, o sumário a sétima página e a introdução a oitava página. Só que esses números aqui servem de contagem, porque o número lá no canto superior direito da folha só vai aparecer mesmo nessa página da introdução. Então, eu tenho que saber fazer essa contagem para saber qual é o número que vai aparecer nessa introdução. É somente a partir da introdução que o número aparece no canto superior direito da página, tá bom? Essa estrutura eu montei no Word para facilitar aí a nossa visualização e o uso de alguns recursos, de algumas ferramentas do nosso processador de textos, né? Que facilitam essa ideia de montagem aqui desse tipo de sumário, tá? Então, eu vou sair aqui dessa tela, vou lá para o documento no Word. Então, esse é o documento no Word que eu coloquei aqui. É uma estrutura só, não tem nada escrito nela. Então, aqui na primeira página eu escrevi capa, só para a gente ter a noção, como se fosse a página da capa. Aqui embaixo é a folha de rosto. Aqui embaixo é a dedicatória. Aqui embaixo são os agradecimentos. Aqui embaixo a epígrafe. Aqui embaixo o resumo. Aqui embaixo o abstract. Depois vem o sumário. E aí na última página é a introdução. E nós vimos que seguindo essa estrutura, que é a mesma que estava na apresentação anterior, né? A gente faz a contagem a partir da página de rosto, né, da folha de rosto,
Só que o número 8 vai aparecer somente aqui em cima na introdução. Nas páginas anteriores, o número não aparece. E como é que eu faço isso? Tá? Como é que eu faço isso? Para fazer isso, primeira coisa que eu tenho que entender, né? Qual é a página onde o número vai aparecer? A página onde o número vai aparecer é a página da introdução. Então, eu tenho que deixar o cursor do mouse, primeira coisa, o cursor do mouse no final da página aí, da página anterior da introdução. Então, a página anterior da introdução é a página de sumário. Eu vou deixar o cursor do mouse mais ou menos aqui, tá? Que é o final da página, e eu vou utilizar um recurso dentro aqui, né, da nossa aba de layout, e é importante aí a gente entender, né, onde estão aí as nossas abas. A nossa aba de layout tem um botão aqui chamado quebras, né, onde você faz algumas quebras, você pula algumas páginas, né? E aí tem um recurso dentro das quebras que está aqui dentro, olha, quebras de seção. O primeiro item da quebra de seção é a próxima página. Então eu vou clicar nesse item próxima página. Ele vai, é como se ele pulasse para a próxima página e desse um enter, né? Desse um espaço. Então, a introdução desceu um pouquinho, eu vou subir a introdução, né? Vou apertar o delete aqui para subir a introdução, só para a introdução continuar no topo, como a gente tinha feito antes, para não ficar desfocado aí da nossa visão, tá bom? O que eu fiz quando eu fiz essa quebra de seção, né? Lembrando que a quebra de seção, para que eu faça ela nessa situação, eu tenho que deixar o cursor do mouse no final da página do sumário, que é a página anterior à página da introdução, onde aparece o número, e o cursor do mouse ali no final, eu venho aqui em quebras e vou lá em próxima página, né? Quebra de seção, próxima página. Quando eu faço isso, eu vou dar 2 cliques aqui no cabeçalho da página para vocês visualizarem. Olha o que ele fez. Reparem no que ele fez, tá? Nós temos aqui, ó, o rodapé da página anterior à da introdução, sumário. Repare que está escrito seção 1. Repare que aqui embaixo está escrito seção 2. E o que são essas seções? As seções são as divisões que eu faço no documento para trabalhar algum tipo específico de formatação. Por que acontece isso? O Word é um documento que ele possui um modelo interno, né? Para que você possa digitar, né? Para que você possa ler o documento. Então, ele tem um modelo interno. E esse modelo interno, se eu começo a digitar uma carta, por exemplo, eu vou digitar um livro. 500 folhas vou digitar, né? O mesmo padrão de digitação que eu tenho na primeira folha, se eu for digitando normal, vai ser o mesmo, né? Para as outras páginas. E esse padrão, ele segue até o final. Por quê? Porque ele obedece a esse modelo interno do Word, tá? Quando eu faço uma quebra de seção e eu consigo visualizar que uma seção ficou em cima, outra seção ficou embaixo, eu estou dizendo para o Word o quê? Que eu posso fazer um tipo de formatação específica na seção 1 e posso fazer um outro tipo de formatação específica na seção 2, que uma formatação não vai interferir na outra formatação, desde que nós tenhamos alguns cuidados que eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo, tá? E por que isso tem que ser feito na numeração de página? Porque a numeração de página, quando a gente vai inserir número numa página, ele numera a partir da primeira. Eu não consigo falar que a primeira página vai ser 0. E vocês lembram que a capa, ela não conta, né? A capa é como se fosse a página 0. E o Word ele não quer saber. Na hora que eu insiro a numeração de página, ele mostra como se a primeira página, né, onde é a capa aqui nesse documento, ele é a página número 1. Isso não pode acontecer. Uma outra situação que vai permitir essa quebra de seção aqui, né, seção 1 e seção 2, é que a numeração que eu coloco aqui, eu posso apagar a numeração de cima, que ela não interfere na numeração de baixo. Se eu faço isso num documento com uma única seção, na hora que eu apago a numeração de qualquer página, ele apaga a numeração de todas as páginas, tá? Então, quando eu faço essa quebra, eu consigo manipular aí a numeração de páginas, tirar a numeração de uma seção, deixar a numeração na outra e trabalhando com as regras aí que nós temos, tá?
Nós demos 2 cliques aqui, né, dentro do cabeçalho, né, da introdução. Por que dentro do cabeçalho? Porque é aqui no canto superior direito que vai aparecer o número de página, tá? Quando eu fiz isso, olha o que aconteceu aqui em cima. Ele abriu, né, a divisão aqui de ferramentas de cabeçalho na parte superior, tá bom? E tem um botão selecionado em cinza. Esse botão se chama vincular ao anterior. O que é isso? Isso é o Word tentando ignorar essa quebra de seção que a gente fez, né? Então, é o Word que acontece. Ele está querendo vincular, ou seja, ele está querendo deixar da mesma forma, como se não tivesse quebrado a seção. Mas eu quero quebrar a seção para poder fazer uma numeração aqui embaixo, diferente da numeração aqui de cima, tá? Sempre que a numeração aqui da parte superior, né, não apareça. Só que se eu deixar esse vincular ao anterior marcado, isso não vai acontecer. Então, eu tenho que desmarcar. Eu desmarco essa opção, ele vai sair aí da seleção. Repara que ele até pegou o foco da página aqui para dentro, né, da introdução. E dentro aqui do cabeçalho eu tenho essa parte já aqui de auxílio, né, número de página. Então eu vou clicar nessa parte aqui, ó, número de página. Eu vou colocar início da página, porque é no início, né, na parte superior. E vou escolher essa, início da página, e vou escolher essa terceira opção. Por que é a terceira opção? Porque essa é a opção do canto superior esquerdo da página. Tiago, eu gostei dessa daqui de baixo, que tem uma bolinha, né? Gente, isso aqui não é uma questão de gosto, é uma questão de obediência a regras. E a regra diz que tem que ser no canto superior esquerdo. Então, a gente vai escolher essa terceira opção aqui, que é o canto superior esquerdo da página. Na hora que eu cliquei, olha o que ele fez. Ele mostrou 9, né? E 9... se a gente for pensar bem, é o quê? Contabilizando desde a primeira página. Só que a primeira página, a gente sabe que não pode ser 9, né? A primeira página é a da capa, e a da capa é 0. Então, essa aqui é 0. A folha de rosto é como se fosse a 1, mas o número não aparece. Eu vou mentalizando na minha cabeça a numeração. Então, aqui é como se fosse a 1. A dedicatória é como se fosse a 2. O agradecimento é como se fosse a 3. A epígrafe é como se fosse a 4. O resumo é como se fosse a 5. O abstract é como se fosse a 6ª. O sumário é como se fosse a 7ª. E a introdução é como se fosse a 8ª. Porém, apareceu o quê? 9. Por quê? Porque ele está contando desde a primeira, como se a primeira fosse 1. Para que eu arrume isso, eu venho aqui, ó. Número da página. Formatar número da página, a penúltima opção. Na hora que eu clico nisso, ele mostra essa opção. E repara que aqui embaixo ele está falando assim, ó, continuar da sessão anterior. Mesmo na sessão anterior, não contabilizando lá, não mostrando os números, é como se eu estivesse, né, contando a quantidade de páginas que eu tenho. Mas eu não quero isso. Eu quero que essa página da introdução comece a contar como se fosse o número 8, porque a capa é zerada. Então eu clico aqui, ó, iniciar em, tá 1, eu vou apagar esse 1 e vou escrever 8. E vou dar OK. Na hora que eu faço isso, olha o que aconteceu com a introdução. A introdução não era 9? Virou 8. Vamos ver nas de cima como é que ficou? Ficou sem nada. Sem nada, sem nada, sem nada. Então, ele ficou certo. Os números não estão aparecendo aqui, mas a contagem a partir da folha de rosto, porque a capa é 0. Então, capa é 0, folha de rosto é 1, dedicatória 2, agradecimentos 3, epígrafe 4, resumo 5, abstract 6, sumário 7, e a introdução, que é aonde o número deve aparecer, 8º. Então, aqui está certo. Eu posso fechar aqui em cima, né? No X vermelho aqui, o cabeçalho e rodapé. Fiz isso para ver que realmente esse número está funcionando, essa numeração está funcionando, deu certo. Vou criar aí uma outra página, só para testar. Tem que continuar a numeração, tem que ir para 9. Foi para 9, foi para 10,
foi para 11. Então, a numeração está feita de forma automática, de forma automatizada, obedecendo a regra BNT, onde a capa é 0 e a contagem começa a partir da página de rosto, né? Porém, o número só vai aparecer dentro da introdução. Então, isso é uma forma profissional aí de nós começarmos a montar os nossos documentos, tá certo? A nossa aula aqui, ela finaliza, né, com sucesso, tá certo? Espero que vocês aí, dentro das suas possibilidades, testem. A próxima aula que virá vai ser aí a questão da montagem do sumário automático, tá bom? Que é uma outra forma profissional de fazer, sem usar gambiarras. Usar gambiarras é muito feio, a gente está aí nos tornando técnicos, né, a cada semestre que passa, e é importante aí nós trabalharmos de forma profissional em todas as nossas ferramentas. Tá bom? Um abraço grande em todos, sucesso, até a próxima aula, gente.